Você vai assistir agora a mais uma produção da Alameda. Está começando Tudo no Mundo, com Heraldo Palmeira e a participação especial de Minervino Vanderlei. Olá! Cérebro precisa de descanso entre as atividades cotidianas. Brasileiros já aceitam mais dica de robô do que de humanos na hora de fazer compras. Elon Musk revelou na TV que tem tipo leve de autismo e isso ajudou na inclusão. Justiça autoriza mudança de nome de criança escolhido por vingança do pai. Cervejaria propõe amistoso de seleção da Copa do Nordeste contra clubes europeus. Meu querido Minervino, como é que está? Mais um Tudo no Mundo começando e as notícias do mundo. Tudo bem, Heraldo? Amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Tudo no Mundo. Estamos aí, Heraldo, né? Beira de começar mais uma edição, animados, com boas notícias, com novidades, com coisas agradáveis. E um bom papo daqui a pouco também com um convidado. Conversa boa. O cérebro precisa de descanso entre as atividades cotidianas. Com a explosão da pandemia, nós tivemos muitas reuniões virtuais, as pessoas passaram a participar de lives e de encontros de teleconferência, e ficou provado que isso gera um estresse danado, principalmente quando elas vão mudar de reuniões. Ou seja, aquela ansiedade natural que a gente tem quando vai começar qualquer conversa com gente, com pessoas que nem sempre a gente conhece, e parece que o descanso entre elas, Minerva, é um bom momento para dar uma espécie de reset no cérebro e as coisas se aliviarem. E aí? Meu querido, é o seguinte, há muito tempo já existia a chamada teleconferência. Eram coisas raras, grandes empresas, grandes conglomerados faziam isso, e as pessoas não se cansavam, né, Heraldo? A verdade é essa, era até uma diversão, porque não era frequente. Com o momento que a gente está vivendo, há um ano e meio, essas coisas se tornaram rotina, e como toda rotina, ela cansa. E a reunião virtual, apesar de você estar vendo todo mundo, mas é uma reunião muito fria, muito, sabe, sem aquele calor humano, sem poder você discutir, você fala, o outro não ouve direito, aquilo tudo, e realmente é muito estressante. A gente, essa recomendação até da Microsoft, para que se dê uma paradinha aqui e acolá, eu acho de bom alvitre. E os brasileiros que já aceitam hoje muito mais dica de robô do que de humanos na hora de comprar, na hora de consumir. Como é que você está vendo isso? Também é uma coisa que não é muito recente, né? E tem aquela forma, né? Existem os prós e os contras. Por exemplo, meu cartão estava sendo clonado, e eu liguei para uma operadora de telefonia para alterar o número do cartão. Digitei um número, apareceram as opções, eu fui 1, 2, 3, 4, pedi para digitar o número do cartão, e em cerca de 5 minutos meu cartão estava alterado, sem a presença de um ser humano, sem a presença de nada, tudo perfeito. Por outro lado, você às vezes tenta explicar alguma coisa a alguém e não encontra esse alguém do outro lado da linha. Aí falta a presença humana, né? Também existem, Heraldo, do conhecimento nosso, o chamado telemarketing, que não tem coisa mais desagradável no mundo do que eu vou estar mandando para o senhor tal coisa, tal dia, aquele linguajar todo dele, né? O bendito gerúndio, né? Rapaz, olha, aí eu vou dizer uma coisa, eu já tive muita vontade de esganar um cabo daquele, viu? Porque você fala uma coisa para ele, olha, nós vamos estar verificando isso para o senhor, nós vamos estar olhando isso para o senhor, então eu prefiro um robô nesse caso, sabe? Porque é o costume mesmo, eles a partir dos nossos desejos, eles vão acumulando, né? E eles vão depurando isso daí através de algoritmos, né, Heraldo? E quando você entra numa determinada loja, ele já diz, ou até de plataforma de streaming, pelos seus pedidos anteriores, ele já sabe o que é que você gosta. Então ele vai ali, olha, de acordo com o que você viu, você deve gostar disso. Desse filme assim, desse filme assado, desse ator, depende do que você tem visto antigamente.
Eu vejo com bons olhos, não vejo nada de prejudicial disso daí, não. Eu vejo legal. Até porque o tempo que a gente está vivendo é esse, né? Inclusive, eles estão usando, às vezes, parâmetros humanos para oferecer ao cliente e, às vezes, parâmetros de inteligência artificial. E muita gente hoje já se sente à vontade em conversar com robôs, sabe que está conversando com esse tipo de procedimento, com esse tipo de serviço, e as coisas caminham para a gente cada vez mais ir se habituando. É costume, é comportamento, não tem como mudar, é o mundo, a tecnologia está em todos os lugares, né? Eu lembro demais, né? Principalmente o que mudou muito foi na tecnologia bancária, né? Que as pessoas reclamavam muito dos terminais de caixa, porque ia lá e não tinha, era aquela frieza, ia sacar o dinheiro, não tinha mais o caixa para conversar e tal. E hoje em dia, Heraldo, a gente está caminhando para um momento tal que o dinheiro, o papel moeda, ele vai deixar de existir, né? Com o Pix já chegando aí, né? O Pix troco vai ser implantado, o Banco Central quer implantar agora em agosto, que é uma coisa interessante, é bem recente. Você vai chegar numa padaria, num mercadinho, você precisa de R$30. Então você faz uma compra de 50, faz um Pix de 80, ele lhe dá 30 de troco. Ou seja, cada vez mais a coisa vai se aprimorando e é o andar normal da carruagem, da vida. E nós que somos egressos do sistema bancário, nós dois somos de banco, você sabe, a gente sabe muito bem disso, a gente vê como esse processo foi se movimentando para frente. Hoje em dia, praticamente, o banco é uma coisa que não faz parte da vida de quase ninguém. Você ir a uma agência bancária hoje é um movimento muito, muito raro até, né? E como você citou bem, o Pix, quer dizer, uma ideia nova que imediatamente os criadores já começam a pensar em que novos serviços eles podem oferecer e assim vai, não tem mesmo como fugir. E o nosso Elon Musk, um gênio da raça, né, o dono da SpaceX, dono da Tesla, recentemente apresentou o programa Saturday Night Live, um dos grandes programas da televisão americana, e assumiu que tem um tipo de autismo, um tipo leve, né? E isso está sendo recebido como uma boa fala em favor da inclusão. E aí, o que é que você pensa, Minerva? Heraldo, foi um gesto bonito de Elon Musk, que tem feito gestos bonitos, sabe? Essa síndrome de Asperger, ou Asperger, né? Depende disso, é um leve grau de autismo. E o autismo, por mais que a gente ache estranho, um dos sintomas dele é a dificuldade de socialização. E um cara como Elon Musk é um homem do mundo, é um bilionário, é um cara que tem contatos com Deus e o mundo. E ele revelando isso no Saturday Night Live, que acho que o programa de maior audiência nos Estados Unidos, ele abre caminho para muita gente que tem esse tipo de digamos assim, de desvio, né, possa se sentir incluído, uma coisa natural, uma coisa normal, pode viver plenamente, normalmente. Eu achei muito bacana a atitude dele. Porque, inclusive, quebra preconceito, né? É uma questão de um homem desse que é admirado pelo mundo inteiro, pelos grandes empresários, pelas populações de diversos países. Ao assumir isso com tanta naturalidade e mostrando que ele é tão capaz, quer dizer, ajuda a quebrar os preconceitos. E hoje a gente tem visto, graças a Deus, a presença de autistas, de pessoas com síndrome de Down, totalmente integradas ao mundo corporativo, inclusive, e trabalhando muito bem, ou seja, abrindo portas e vencendo fronteiras. Essa que é a realidade, né? E você, considerando que o Musk, a fortuna dele é de cerca de 168 bilhões de dólares. É o mais rico do mundo nesse momento, né? Quer dizer, talvez seja o cara mais rico do mundo, a gente não sabe, ele, o Bezos. Porque o movimento é muito rápido, né? Estão sempre ali brigando dólar a dólar. A gente não entra nessa briga, né, rapaz? A gente é da paz, a gente não quer confusão, né? Graças a Deus. Aqui no nosso, né, na nossa vida aí. Enfim, Heraldo, o Musk, eu acho que ele dentre outras coisas assim que ele tem demonstrado na vida dele, ele já fez muita coisa em favor do meio ambiente, já do dinheiro dele, ele já fez doações inúmeras para o meio ambiente, a favor do meio ambiente, criou aparelhos que ajudam a preservar o meio ambiente, uma série de coisas, uma série de ações que ele tem tomado, sabe?
Muito bacana o Musk. Gostei muito. E todo o trabalho que ele tem feito em parceria com a NASA para desbravar o espaço. Marte agora é o grande objetivo dele, quer dizer, a gente está vendo aí, já vai levar a próxima leva de astronautas à Lua, já é a empresa dele, SpaceX, em parceria com a NASA. Então, ou seja, é um cara que está realmente à frente do tempo, não tenha dúvida. Sem dúvida nenhuma, à frente do tempo, e que todos sigam esse caminho, né? Todos que passam, que têm essa síndrome de Asperger, que se espelhem nele e que levem a vida normalmente, sem nenhum problema, de forma alguma. É muito legal, muito parabéns ao Musk. E a Justiça autorizou a mudança de nome de uma criança que foi batizada com um nome escolhido pelo pai como vingança contra a mãe. A gente tem uma tradição no Brasil muito, muito antiga, né, dos cartórios registrarem nomes estranhos que podem causar problema na vida das pessoas. A gente se lembra bem que no Banco do Brasil a gente tinha um colega chamado Oceano Atlântico Linhares. Eu me lembro também de um cearense que era 123 de Oliveira 4. Teve outro garoto aqui também no Brasil que o pai batizou como Flávio Cavalcante, rei da televisão Nogueira. Flávio Cavalcante, como todo mundo sabe, foi um grande apresentador da televisão nos anos 60, 70, e até esse caso, o próprio Flávio entrou com um processo para tirar a história do rei da televisão. Ele disse, eu aceito a homenagem do nome, mas o rei da televisão é demais, né? Então, agora temos esse caso, né? E tem também aquela história da explosão de Michaels, em homenagem a Michael Jackson, né? Que era o Michael Jackson era um cantor famoso demais na época, quer dizer, fazia um tremendo sucesso, continua famoso, óbvio, mas as pessoas iam batizar os filhos e chegavam, como é o nome do filho? Aí o camarada dizia Maicon, e assim a gente tem uma leva de Maicon, futebol inclusive tem vários jogadores com o nome de Maicon. Como é que você vê essa coisa peculiar, né? Quase cultural. Esse camarada, ele botou, né, o nome do anticoncepcional, né, que a mulher tomava, né, e que deixou de tomar e engravidou. Ele não queria esse filho, né, e a vingança dele foi botar o nome da filha com o nome do anticoncepcional. Que ele disse que a mãe fez de propósito, né? Parou de propósito e tal, com tanto carinho, rapaz. Quer dizer, o pai, nesse caso, fez com raiva. Mas teve outro, um cearense agora, que eu também só dando nomes assim interessantes, que botou o nome do filho de Bruno Henrique Gabriel Arrascaeta da Silva, alguma coisa assim. E nós, como flamenguistas? Eu achei o nome lindo, né? Eu não sei o futuro desse menino, como será, né? Na hora da chamada da classe lá, né? Se o professor for um vascaíno, ele tá, né? Ferrado, né? Mas, voltando ao caso aí do anticoncepcional, o nome não é nem feio. Diana ou Diana, o nome do anticoncepcional para menina. Mas creio eu que havia entre pai e mãe ali uma coisa além disso daí. Né? O pai botou o nome da menina de anticoncepcional, registrou, a mãe reclamou, foi à justiça, a justiça inicialmente não deu ganho de causa. Né? Mas aí talvez ela alegou depois que não tinha sido esse o nome combinado também, né? Teve essa questão, né, também. Também tem. E parece que a justiça, Heraldo, eu não sei, que ele diz que tem que haver uma combinação entre pai e mãe para a colocação do nome do filho. Hoje em dia, né? Porque antigamente o pai dizia, o nome do menino vai ser esse. E pronto. E acabou, se reclamar, meu amigo. Não é? Era verdade. É verdade. Então, aí parece que foi lá bater nas barras do STJ, né? E autorizaram mudar o nome do menino. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu não gostava do meu nome, né? Minervino, eu achava o nome muito... Era difícil, diferente. Principalmente um cara tímido como eu, né? Que às vezes quando a gente começa a crescer mais, que vai no colégio, aí Minervino, na chamada, e todo mundo ria do meu nome. Eu ficava, terminou meu apelido sendo Minerva, e eu hoje, com muito prazer, né? Quem faz o nome somos nós. Afinal de contas. Eu que não tenho, quer dizer, meu nome não é tão incomum, Heraldo, mas eu era Geraldo, Arnaldo, Everaldo, quer dizer, e assim a gente tem que se acostumar, e como você fala, a gente faz o nome, né? Olha, eu fui chamado de Virgulino, Geraldino, Ernestino, olha, de tudo que terminasse em hino, eu era chamado e eu respondia. Né? Porque nome é difícil demais, às vezes fica difícil para o cara. Minelvino, todo mundo me chamava de Minelvino, mas pessoas mais... Né? Eu aceitava, eu vou lá brigar, dizer, meu nome é Minervino. Né? Então, quando eu quis mudar, assim, dizer, meu nome é Minervino Vanderlei, eu digo, agora eu vou mudar para Vanderlei.
Era na época de Vanderlei Cardoso. Quando eu dizia Vanderlei, dizer Cardoso, eu desisti. Eu disse, não dá certo não. Não dá certo não. É interessante o tribunal se manifestar no caso dessa menina, porque agora a gente percebe que algumas questões estão começando a ser tratadas de uma forma mais efetiva e eficiente dos tribunais. Inclusive, a questão alguns pais sendo processados pela ausência da vida dos filhos. Eles estão chamando isso de abandono afetivo. Quer dizer, os tribunais começam a reconhecer o abandono afetivo, né? O abandono afetivo. E agora mesmo o tribunal deu um ganho de causa a um filho, dizendo que o pai quis reagir. Então ele disse que amar é possibilidade, mas cuidar é obrigação civil. Também tem tribunal que recusa. Teve outro tribunal que diz que justiça não é o caminho para resgatar o amor. Mas, de qualquer forma, é importante saber que os tribunais hoje já começam a se sensibilizar para um problema grave, porque você carregar um nome complicado, você carregar um abandono pela vida toda, é muito complexo, a gente conhece, né? As histórias se repetem e tudo mais, né? E é bom que a gente diga aqui que nós estamos falando, nesse caso aqui, falando de ações de danos morais por abandono afetivo. Não tem nada a ver com obrigação civil de pagamento de pensão alimentícia, né? Quer dizer, são as questões que o filho se sente prejudicado pelo abandono e tudo mais. Uma grande cervejaria brasileira, a nossa Brahma, está propondo um amistoso da seleção da Copa do Nordeste com times europeus. Que maravilha, quer dizer, a criatividade, momento de dificuldade do futebol, falta de torcidas, e quer dizer, as pessoas buscando alternativas. Como seria isso? Eu sei que o patrono é o Daniel Alves, né, que lateral da seleção brasileira, que fez uma carreira internacional importante. Então, como é que vai ser isso aí? Bom, a disparidade técnica vai ser, né, muito patente, né? Vai ser uma coisa, se houver, claro, uma coisa maravilhosa. Mas eu já dei uma viajada aí, porque eu pensei no seguinte: o Nordeste é uma região muito bonita, com praias belíssimas, no mundo inteiro. Na Praia da Pipa é conhecida no mundo inteiro. Destino internacional. Fujo de artistas de cinema, de músicos, enfim. De muita São gente. Miguel do Gostoso também está adquirindo o mesmo status, né? Destino Perfeito. internacional. Então, se há essa proposta da Brahma, que tem bala na agulha para fazer uma coisa dessa, para convidar um time europeu para vir jogar aqui, por que não juntar um consórcio do Nordeste, dos estados nordestinos, onde acontece a Copa do Nordeste, para eles juntos promoverem, difundirem mais ainda o turismo, aproveitar essa oportunidade e irem vender esse turismo aqui do Rio Norte junto com a Brahma, junto a essa equipe lá, como suponhamos, o Liverpool da Inglaterra, né? Então, de repente, vai uma turma daqui, no consórcio turístico daqui para lá, para mostrar como é o Nordeste brasileiro, as coisas bonitas que tem aqui. Eu vejo com muita simpatia isso, embora com uma certa, não creio muito que isso vá se efetivar, sabe? Não creio. Pode ser que venha um time, é muito caro. Para você ter uma ideia, a final da Copa da Liga dos Campeões, que vai ser dia 29 em Istambul, de jogadores, eles vão reunir em valor 16,2 bilhões de cruzeiros, de reais. Opa! De reais. Quer dizer, é muita coisa, né? Para um time daqueles vir para cá, Geraldo, é um pensamento grande, mas vamos pensar grande, né? Seria a Lampions League, em homenagem a Lampião, né? Exatamente, a Lampions League. Você falou em cruzeiro, a gente riu, brincou com a moeda antiga do Brasil, mas era o tempo que a gente via, inclusive, que havia esse intercâmbio, né? E existiam clubes do Brasil inteiro que viajavam para a Europa, a Ásia, iam fazer exibições, né? E às vezes grandes jogos, inclusive. Mas é isso que você falou, é a gente botar fé, mas como tem uma grande empresa envolvida, quem sabe se isso não vira pelo menos um experimento, porque o futebol é a linguagem mundial, a gente sabe disso. Em qualquer lugar do mundo que você chega, botou uma bola ali, a meninada já se junta ao redor, e aí os idiomas desaparecem, né? É a linguagem de quem sabe fazer alguma coisa com a bola. Perfeito. E lá na Europa mesmo, né, é cheio de africanos, de asiáticos, de brasileiros. Sim. Quer dizer, você não pode dizer que o futebol europeu é um futebol europeu. O Liverpool ou o Bayern de Munique é de Munique. Não. É cheio de jogador que é canto. Daniel Alves, por exemplo, que é o embaixador disso aí, ele é o maior conquistador de títulos da história do futebol mundial. Uhum. Nunca ninguém ganhou tanto título quanto ele.
sabe? Eu acho assim, eu gosto tanto, gostaria tanto que fico assim pensando oh meu Deus, como seria bom isso daí, né, rapaz? Uma coisa. Você já pensou aqui a gente ver um jogo dessa seleção do Nordeste enfrentar um time europeu, né? É um sonho, né? Pois é. Inclusive o futebol americano agora que está se desenvolvendo o futebol, o soccer nos Estados Unidos, é gente do mundo inteiro, jogadores de grande nome que já estão nos últimos tempos de carreira, mas estão indo para os Estados Unidos muito bem remunerados e a coisa está começando a se tornar uma realidade. É verdade. E já que a bola está rodando, vamos embora? Gira mundo. Hoje o Giramundo nos leva a Belo Horizonte. Martin van Slies, um mineiro da gema de descendência holandesa, desenvolveu uma grande carreira na hotelaria de alto luxo e transformou-se em consultor internacional. Já andou pelos 4 cantos do mundo. Em tempos normais costuma realizar 2 viagens por mês, aqui no Brasil e no exterior. Um de seus principais desafios é tentar antecipar as tendências do mercado em que atua. E hoje nós vamos conversar com Martin sobre a retomada dos negócios que envolvem viagem. Martin, seja muito bem-vindo ao Tudo no Mundo, um prazer tê-lo aqui. Olá, amigos do programa Tudo no Mundo. Heraldo, grande amigo, conheci como cliente, ele como cliente, eu como gerente de hotel, e nos tornamos grandes amigos já há alguns anos. Bom dia, Minervino também, é um prazer falar com você nesse programa que está aí trazendo uma proposta cada vez mais inovadora para os ouvintes, que assuntos tão variados de interesse comunitário. Olá, Martin. É um prazer falar com você, amigo. A nossa preocupação, também a sua, evidentemente, é como ocorrerá a retomada desse turismo, né, após essa pandemia, que nós não sabemos quando vai terminar, já que o Brasil é um grande receptor do turismo internacional e nós não sabemos, né, como vai ocorrer. E o Brasil também é um grande emissor de turistas, né, principalmente para a Europa, né, nos Estados Unidos. Eu fazendo um julgamento rápido, creio que ao final da pandemia, quando liberar, as coisas estiverem liberadas, passaporte verde, essas coisas, a correria vai ser grande. Então vai haver tumultos de viagens do Brasil para lá e de lá para cá. Pensando aqui, eu creio que o turismo interno brasileiro deverá ter um crescimento muito significativo. O que é que você me diz disso? Minervino, não tem a menor dúvida que nós estamos todos envolvidos em redesenhar o mapa da atividade turística, não só no Brasil, como em âmbito global. Evidentemente que as nossas maiores preocupações estão voltadas para o nosso mercado interno, o turismo doméstico. No que diz respeito à emissão, como você disse, ou seja, o trânsito que a gente chama de outbound, que é daqui para fora, e o inbound, que é o termo em inglês que nós usamos para o turismo receptivo. Com toda certeza, o futuro próximo nos reserva uma mudança bastante expressiva no percentual de participação de mercado em cada um desses grupos, que estão muito bem definidos, e nós estamos aí debruçados sobre números históricos aqui existentes na Embratur, conselhos regionais de turismo. Está havendo um grande trabalho de levantamento de dados, de oferta prevista versus a oferta existente que nós temos, ou seja, a nossa infraestrutura instalada, versus a demanda projetada para o futuro. Na verdade, há muito mais perguntas do que respostas hoje em dia. A primeira delas é exatamente o cronograma, ou seja, estamos todos aí absolutamente dependentes da cobertura de vacinação do mercado interno, porque não adianta nós termos os outros países com a sua cobertura vacinal avançada e nós aqui internamente não estarmos nesse patamar.
porque as pessoas terão as suas restrições em relação a isso. Para não falar, obviamente, do passaporte Covid, né, como vem sendo chamado aí informalmente, que é aquele passaporte onde eu mesmo já falei disso lá no início da pandemia, que com toda certeza existiriam as restrições vinculadas a esta ou aquela vacina homologadas nesse e naquele país. Então, tudo está bastante difuso em relação a isso. A única certeza que nós temos é que nós perdemos 49,1% da atividade turística global em apenas 12 meses, ou seja, entre 2019 e 2020, o total da receita gerada pelo turismo mundial caiu de 9,2 trilhões de dólares para 4,7 trilhões de dólares, ou seja, praticamente a metade, segundo dados do WTTC, que é o Conselho Mundial de Turismo, né, sediado em Genebra. Marta, então você acha que o passaporte verde vai ser mesmo uma realidade e que haverá restrições de vacinas em determinadas partes do mundo? O que a gente tem ouvido é que os Estados Unidos só vai aceitar as vacinas que ele está aplicando lá e a comunidade europeia só vai aceitar as vacinas que estão sendo aplicadas lá. E que o passaporte verde realmente vai ser uma realidade. Com isso, vai obrigar as populações, vai ajustar os programas de vacinação nos países pelo próprio interesse das pessoas em viajar. E é compreensível, não sei, eu acho que você também deve concordar, é compreensível porque, de repente, esses países fazem um grande esforço para vacinar suas populações e só neste momento já se diz que no Brasil temos 110 novas cepas do vírus, inclusive 18 apareceram nos últimos 35 dias. Então é justo que as comunidades que estão investindo pesadamente nas vacinas queiram exigir algum controle de entrada em suas fronteiras, não é isso? Sem dúvida, as barreiras sanitárias, os controles sanitários serão incrivelmente reforçados, né? A gente tinha historicamente aquela preocupação em fazer o fumacê dentro dos aviões, né? Quem de nós já não viajou e viu lá o spray sendo aplicado dentro do avião antes do desembarque, depois toda a parte do controle de agricultura em relação às sementes, visando proteger de pragas, né, gêneros alimentícios, etc. E agora, com toda certeza, o trauma causado por quase 1 ano e meio de pandemia e o temor de que novas pandemias possam existir, o que é uma realidade no mundo da infectologia, isso vai gerar uma total preocupação em relação a isso. Há uma pressão, a propósito do passaporte verde, eu gostaria de salientar que há sim uma quase certeza que ele será exigido sob forma de controle de acesso, ou seja, o passaporte, inclusive, digital, garantindo que aquele cidadão foi imunizado, mas eu acredito também que nos diferentes países as diferentes vacinas serão, no âmbito mais amplo, cada vez mais homologadas, porque é conhecido, é fato, que o turismo não sobreviverá, não terá uma linha de sustentação a partir do momento em que se criar empecilhos quase que intransponíveis, ou seja, essa demanda reprimida que o Minervino citou, de 1 ano e meio de confinamento, ela vai ocorrer, né? Nós vamos ter um boom de atividade turística quando isso voltar, os voos voltarem, as frequências, etc. Acontece que as vacinas não estão homologadas em todos os países. Eu acredito que há uma pressão do segmento da cadeia produtiva do turismo, isso passa pela gastronomia, hotelaria, agência de viagem, companhias aéreas e tudo aquilo que nós sabemos, a indústria do turismo é a que mais cresce no mundo. A participação do turismo no PIB mundial é crescente há mais de 25 anos. Então, eu creio que nós teremos uma flexibilização, né, para ser mais objetivo, nas diferentes vacinas sendo homologadas nos diferentes países. Eu creio que nós vamos chegar em algum momento de uma universalização da homologação das diferentes vacinas. Elas surgem novas a cada dia, usando tecnologias praticamente idênticas,
com percentuais de imunização muito similares. Então, eu creio que o passaporte verde será uma realidade, ele vai ser implantado, mas também acredito que as vacinas serão, uma vez você sendo vacinado com a vacina da Pfizer, ou da AstraZeneca, ou da Coronavac, você estará apto a fazer a sua viagem de turismo, de lazer ou de negócios, conforme o caso. Essa é a minha previsão. E é importante a gente pensar também que, nesse primeiro momento, todo mundo está se arranjando ainda, mas é evidente que um país como a China, que é um grande exportador de turistas também, vai exigir que suas vacinas sejam aceitas e reconhecidas mundialmente também no passaporte. E é claro que, neste primeiro momento, ninguém está impedido de viajar. Apenas quem não tiver naquelas vacinas aceitas vai ter que fazer quarentena. Quer dizer, se eu não me vacinei com a Pfizer, com a Moderna ou com a Johnson, a Janssen, eu terei, indo para os Estados Unidos, terei que cumprir uma quarentena. Mas depois, é como você falou, a tendência é que se flexibilize. Minerva. Eu creio que o turismo interno brasileiro, já que é um continente, porque se você pegar direitinho um gaúcho, ele não tem a mínima ideia do que seja a Amazônia, por exemplo. E eu creio que a gente pode reforçar esse turismo interno e gerar, e botar a economia para moer aí. O que é que você me diz disso? Sua perspectiva em relação a isso? A Brasil. Minervino, você não tem a menor sombra de dúvida que é a hora e a vez do brasileiro descobrir o seu país, né? Eu, quando residia na Europa, vinha todo ano aqui visitar minha família, e em uma certa ocasião, no escritório da Varig, onde eu emitia minhas passagens, me deparei com um belíssimo programa chamado Brasil Pass, que era, curiosamente, só franqueado para moradores no exterior. O brasileiro não tinha acesso. Que era você fazer 5 pernas dentro do Brasil, a sua escolha, num período de 30 dias. Você podia ir você entrava pelo Galeão, podia fazer a primeira perna Porto Alegre, depois Manaus, Brasília, enfim, 5 pernas. Eu, obviamente, aderi a isso em todos os anos que eu vim de férias ao Brasil. Eu uso isso só como um modelo histórico de um programa que foi extremamente bem sucedido para os estrangeiros. Está na hora de criarmos esse Brasil Pass para o público brasileiro, né? Espero que estamos tentando trabalhar em conjunto com as entidades de turismo de classe e as associações para que definitivamente tenhamos um plano integrado de incentivo ao turismo brasileiro, turismo de natureza, o litoral, os recursos são muitos. O brasileiro não conhece o Brasil. Quantos de nós não conhece, não tem amigos? Eu estava falando isso outro dia. Quantos países você conhece? Eu conheço 15, 12. Quantos estados da federação você conhece? Eu conheço 6. É muito comum o brasileiro conhecer mais países do que estados, né? Devido a vários fatores, falta de promoção, até preço, né? Eu me recordo aí, durante praticamente toda a minha vida, uma passagem entre São Paulo e Manaus era o dobro do preço de uma passagem de São Paulo-Miami. Então, você pergunta para você vai para onde? Vai para Manaus conhecer o Encontro das Águas Rio Negro com Solimões, ou você vai para passear na Disney? A resposta é clara, é óbvio, né? O brasileiro não hesita em responder essa pergunta. Então, nós estamos em um momento onde, por motivos diversos, a motivação de viagem será a viagem regional ou doméstica. Então, isso é fato, isso já está acontecendo. Aqui em Minas Gerais, o turismo de curta distância, de 300 quilômetros, em deslocamento de veículo monofamiliar, em detrimento de ônibus e até de avião, já é uma realidade consolidada, né? Nos finais de semana, feriados, você vê uma turba de pessoas viajando entre destinos de natureza, onde se pratica o turismo de isolamento ou de contemplação, onde a pessoa tem segurança, tem ar livre, tem contato com os ambientes que manifestamente estão dentro de um contexto seguro. E isso nós temos os nossos recursos naturais
eu acho que eles dispensam qualquer tipo de comentário a propósito da viabilidade da estrutura natural que nós temos convergindo com essa tendência. Então, as viagens de longo curso darão lugar às viagens de domésticas, com toda certeza. A questão do dólar, o valor hoje do câmbio, a iminente possibilidade de pessoas como eu conheço que foram para a Ásia, ficaram 3 meses sem poder voltar para o Brasil porque não tinha permissão ou não tinha voo, né? Então, quem vai, em sã consciência, querer se submeter a esse tipo de risco novamente por um período aí pelos próximos 5 anos? Com certeza não. Então, para isso, precisamos definitivamente da promoção. A parte promocional do turismo precisa definitivamente funcionar no Brasil. Você tocou num aspecto aí, num ponto muito interessante. Você deve lembrar-se, há cerca de 20 anos, por aí, os Estados Unidos lançaram um programa chamado Visit USA. Então, você comprava a passagem para Nova York e de lá você tinha 4 pernas ou 5 incluídas no preço. Você marcava, então era uma maravilha. E a Europa também fez isso com o Europass, né? Você ia para lá, comprar trem, você pegava só a passagem e ia para onde você quisesse. E no Brasil, nós sentimos ainda uma certa resistência em relação a essa facilidade de se viajar, de se ir para um lugar para o outro. Eu quero sair daqui para Belo Horizonte, mas vejo o preço, acho melhor ir para a Áustria. Então, a gente fica nisso daí. Temos que baixar o preço, facilitar a coisa para que o brasileiro conheça o Brasil. Nós tivemos um grande abalo no turismo de negócios. Foi inclusive no turismo de negócios que a gente se conheceu, você gerente de um grande hotel de São Paulo e eu como cliente viajando a trabalho. Esse turismo caiu drasticamente e já alguns analistas dizem que ele perdeu 40% do mercado definitivamente. Como o Minervino bem lembrou, o turismo de negócios parece que vai esperar ainda um pouquinho, porque esse turismo de lazer das famílias é que vai explodir num primeiro momento. As pessoas estão loucas para sair de casa, viajar, se divertir, enfim, confraternizar com amigos e parentes, né? Mas a gente tem observado, inclusive nós andamos falando aqui em outro programa anterior, sobre essa nova tendência que é o profissional, o executivo, se deslocar da cidade, do local de residência dele, para outro ponto e trabalhar naquele outro ponto por 1 mês, 15 dias, 2 meses, 3 meses, e podendo inclusive levar a família, já que a pandemia impôs essas novas formas de trabalho. Como é que você tem visto isso? Você aposta nessa tendência também como uma retomada de turismo de negócios, criando uma espécie de situação híbrida, onde você faz o trabalho e você também aproveita como lazer para conhecer regiões novas, conhecer lugares que você não conhecia? Não tenho a menor sombra de dúvida, Heraldo. Nós estamos exatamente nesse momento, né? Hoje, os destinos corporativos onde a atividade turística de lazer ela é incipiente, e eu cito aqui a minha cidade como um exemplo disso, Belo Horizonte, né? E posso citar outras, como Goiânia, como Curitiba, e principalmente o nosso carro-chefe, que é São Paulo, ressalvado o fato que São Paulo tem, graças ao seu desenvolvimento em anos passados, tem uma atividade cultural e alguns outros tipos de turismo, né, que são atrativos, vou citar só alguns: Fórmula 1, Carnaval, virada cultural. Então, São Paulo teve uma preocupação em criar alternativas. Cidades onde não houve esse trabalho, a situação é absolutamente catastrófica, ou seja, não há, nem em médio prazo, expectativa de voltar à fita até o ponto de onde nós paramos antes da pandemia. Então, quando eu digo aqui que nos próximos 5 anos os números pré-pandemia não estarão presentes, eu falo sem medo de errar, né? O que está acontecendo por uma questão de sobrevivência? Os hotéis que estão já instalados, já existem, o hotel não muda de lugar, né? O hotel está ali, ele foi feito e ali ele vai ficar. Eles estão
buscando se adaptar a esse público remanescente, inclusive público da própria cidade, né, como opção de final de semana. Estão sendo criados mais diversos programas, pacotes e promoções e ideias, quase que num processo translocado de tentativa e erro, e fazendo isso e aquilo para tentar fazer com que o negócio não desapareça. Trabalhar em um hotel é uma coisa que sempre aconteceu a partir do momento que a tecnologia foi trazida para dentro desse respectivo hotel. Ou seja, e hoje a bola da vez chama-se tecnologia. Ou seja, cada vez mais os hotéis que têm alguma percepção de futuro de se prevalecer estão investindo suas fichas em tudo aquilo que é voltado para a tecnologia, né? E aí eu cito o Web Check-in, onde a pessoa faz o check-in do seu apartamento pelo celular, a caminho do hotel. O Express Checkout, onde ele sai do hotel, paga a conta sem passar na recepção. Uma internet absolutamente, como eu diria, eficiente, com, né, uma qualidade a mais alta possível, para que não haja nenhum tipo de restrição. Áreas que pode ser dentro, apartamentos adaptados para trabalho, com desk, né? Em alguns casos, alguns hotéis estão tirando a cama de alguns apartamentos, colocando uma mesa de trabalho para pequenas reuniões, e áreas abertas. Eu tenho visto hotéis, inclusive, preparando áreas de reuniões de 20, 30 pessoas, pequenos grupos, nas suas áreas externas, reuniões ao ar livre, né? Com uma televisão, uma projeção ali colocada num carrinho. Enfim, o próprio Palácio Tangará, em São Paulo, ele já tem essa solução. Então, todo mundo que tem algum juízo, vamos chamar assim, alguma pretensão em conseguir superar o seu ponto de equilíbrio, estar acima da linha da água, eles estão investindo nisso. Agora, ninguém sabe qual será a demanda para tudo isso. O que nós sabemos é que grandes multinacionais terão em 40% a 50% dos seus executivos parando de viajar. Ou, melhor dizendo, eles viajarão pelo menos 50% menos do que faziam antes da pandemia. Esse é o fato que os estudos indicam, apontam. Sobre o que vai acontecer, em que volume haverá uma nova retomada, isso só o tempo dirá. Mas a perspectiva é que, cada vez mais, os hotéis se transformem em produtos multiuso. Ou seja, aquela ideia de que a pessoa se hospeda num hotel, dorme e vai embora. Os hotéis vão ter que virar área de gastronomia, vão ter que investir em lazer, e alguns estão, inclusive, conseguindo isso com algum sucesso. Sobre os resorts, como disse o Minervino antes, né, principalmente no Nordeste, eles já eram hotéis bastante adaptados a esse trabalho, né? Eventos empresariais já aconteciam, e eles vão, obviamente, agora ter que investir mais pesadamente nisso. Mas o que está acontecendo hoje, de uma forma geral, é uma tentativa de buscar negócios onde eles possam existir, ou seja, uma verdadeira salada mista de opções sendo colocadas a serviço de potenciais clientes. Tudo isso ainda está muito nebuloso, ou seja, não há muita estratégia por trás disso, até porque não se sabe qual é o mercado que nós vamos ter. Mas nós temos que nos adaptar como eu tenho dito, a preocupação não é se daqui a 3 anos os hotéis vão estar aí. A preocupação é se o mês que vem ele vai poder continuar funcionando. Então, salvar empregos, salvar negócios, hoje é a decisão de curto prazo. Meu caro Martin, eu gostaria que você nos desse a sua dica cultural. Eu indico, com toda certeza, a biografia de Winston Churchill, que foi um primeiro-ministro da Grã-Bretanha, no Reino Unido, em um período absolutamente sombrio da história, que foram os primórdios da primeira, que anteciparam entre o período da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na qual ele era um grande consultor do rei Jorge VII, né, que era o rei da Inglaterra, do reino da Grã-Bretanha,
na qual ele teve a difícil missão de levantar o moral, o alto astral do seu povo diante de uma ameaça iminente de sofrer uma invasão, algo que nunca aconteceu na história da ilha. E ele exerceu um papel absolutamente fundamental, não só como estrategista, mas como grande orador que foi, e grande pensador e consultor, vamos chamar assim, de um regime, na qual ele criou uma história de sucesso, e deve-se a ele, praticamente, o fato dos aliados terem desembarcado na Normandia e terem vencido. Meu caro Martin, eu queria agradecer muito o seu tempo, a sua presença aqui. Foi um prazer enorme receber você aqui do Tudo no Mundo. Um grande abraço para você. Muito obrigado, Heraldo e Minervino, por poder participar desse programa. Com toda certeza é uma grande honra para mim estar fazendo parte aí dessa audiência tão prestigiada que vocês têm cada vez mais adquirido. Parabéns e muito obrigado. Minervino, e a sua dica cultural de hoje? Minha dica cultural de hoje é Fernando Pessoa. Poderia citar qualquer livro dele, eu escolhi o Cartas a Ofélia, porque é um retrato assim, da vida sentimental de Pessoa. Porque todo mundo acha que um poeta ele é um boêmio, um namorador e tudo mais. E Fernando Pessoa não era assim. Essa Ofélia, a quem ele escreve tantas cartas bonitas, a gente nem sabe se ela existe, né? A gente ouve falar e efetivamente ninguém sabe. E esse distanciamento dele, da mulher, quando eu digo da mulher em si, fica retratado no verso que ele fez, que eu vou aqui ler para você. Opa, vamos lá. Tá certo? Uma coisinha aqui que ele fez. Repare só. O amor é que é essencial, o sexo é só um acidente. Pode ser igual ou diferente. O homem não é um animal, é uma carne inteligente, embora às vezes doente. Gênio da raça, né? Um complexo, um cara que brincou de brincar com as pessoas, que quem quis entender Pessoa profundamente está procurando até hoje. Está procurando, exatamente, porque nem ele sabia, ele criou aqueles heterônimos dele, sim, né? Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, e até um semi-heterônimo, Humberto de Campos, que era talvez ele próprio. E a todos eles ele dava uma espécie de biografia. É uma personalidade, ele criou pessoas. Ricardo Reis era médico, outro era fuzileiro naval, outro era aquilo e tal. Ele criava aquilo tudo. Ele era tão gigante que só coube em 5, né? Verdade, gostei, exatamente isso. Então fica aí, a dica é Fernando Pessoa. E a sua, meu amigo? Rapaz, a minha dica é o primeiro disco, o primeiro álbum de Guilherme Arantes. Um disco lançado em 1976, foi o primeiro trabalho dele, inclusive, um disco que já chegou maduro, um disco muito bonito, que eu procurei muito tempo a edição em CD, quando a gente tinha CD, que saiu de catálogo, eu tinha o LP e cadê o CD? E passei muitos anos até que consegui encontrar, gosto muito desse disco, e cito dele quatro músicas que já entraram fazendo sucesso na época: Cidade a Neblina, Descer a Serra, Sorocabana, que era uma homenagem à Estrada de Ferro, inclusive, Nave Errante, Cuide-se Bem, são pelo menos 4 grandes músicas que vieram nesse disco. Minerva, chegamos ao fim de mais um Tudo no Mundo, esse projeto que a gente desenvolveu com carinho, está caminhando. Nós temos que agradecer muito as pessoas que têm se manifestado todas as semanas com incentivo, com sugestões, com palavras de apoio. E é um prazer muito grande, né? Tá desenvolvendo esse projeto, trazendo assuntos tão diversos, convidados muito especiais, que a gente vai buscar no Giramundo aí por tudo quanto é lugar do mundo para falar de assuntos que são de interesse. E é isso. A vocês todos, eu espero que tenham gostado dessa edição. Convidamos para a próxima, todo sábado, nós temos uma edição nova, tá certo? E você pode ver a qualquer momento nas redes sociais nossos programas. Contamos com vocês e, repito, espero que tenham gostado. Um abraço bem forte. Obrigado, até logo, volte sempre e divulgue o Tudo no Mundo para os seus amigos, para as suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima edição. Você acabou de assistir a mais uma produção da Alameda.